Hoje, nesta Santa Missa, nesta liturgia, as leituras que nós ouvimos, capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos e o capítulo 15 do Evangelho de João, são passagens extremamente ricas e sugestivas dentro do tempo da Páscoa. Este capítulo 16, embora nós tenhamos lido, o trecho dos versículos 11 a 15, é fundamental que a gente volte 2 versículos antes, o versículo 9, em que Paulo tem uma espécie de um sonho, como o livro dos Atos assim nos relata, uma visão, como ele mesmo diz, de que o Espírito de Deus o impulsionava para uma outra região, essa região chamada a região da Macedônia. Macedônia era uma região de domínio romano, embora fosse sim uma cidade que pertencesse e fosse muito vizinha ali a Jerusalém, por exemplo, mas tinha toda uma mentalidade, cultura de origem romana. Diz esse trecho dos Atos que num dia de sábado, Paulo vai para um lugar de grande movimentação, um lugar onde provavelmente havia também uma espécie de culto, não se sabe ao certo que tipo de culto que era. Dificilmente nós podemos dizer que se tratava de uma sinagoga, porque havia apenas mulheres. E as mulheres, como a gente bem sabe, eram proibidas de ingressar, de entrar nas sinagogas. Seja como for, nesse lugar aonde Paulo está presente, eles encontram nesse lugar outras mulheres. E nesse grupo de mulheres havia uma mulher em especial, chamada Lídia, que ficou encantada com a mensagem cristã e quis não só se tornar cristã, como se fez batizar e ofereceu acolhida para o grupo que ali estava, para Paulo e seus companheiros. E isso nos faz muito lembrar, de certa maneira, até a amizade que, por exemplo, o próprio Jesus tinha com a família de Lázaro. Quando nós olhamos esse texto com mais atenção, percebemos que se trata de uma pessoa rica, era uma comerciante de tecidos e tecido de púrpura. Provavelmente uma pessoa que tinha muitas posses e muitos bens, já que naquele momento quem conseguia fazer esse tipo de comércio não era qualquer pessoa. E nós pensar, mas a mensagem de Deus é direcionada inclusive a essas pessoas? Ela não é direcionada exclusivamente para aqueles que a Sagrada Escritura assim se refere, os pobres, os pequenos, os fracos, indefesos? Sim. Tanto a mensagem cristã é direcionada a todos. Deus não faz distinção de classe social para lançar as suas redes e anunciar a sua verdade, a sua palavra. A grande diferença está no fato de que uma vez que somos convencidos ou somos atraídos à mensagem, esta mesma mensagem nos leva a repensar os nossos princípios. Uma pessoa que de repente obteve um grande patrimônio na sua vida, mas à custa de fraude, de corrupção, de algum tipo de coisa errada, vai ter que fazer uma revisão dessa própria vida. Não é o fato dela ser rica que vai condená-la ou que vai lançá-la no inferno, de modo algum, mas sim a maneira como ela conquistou aquilo que tem. E é por isso que é impossível alguém se tornar cristão sem se tornar ao mesmo tempo misericordioso, sem se tornar caridoso, de perceber que os bens que Deus lhe deu foram fruto sim do seu trabalho e do seu esforço, mas também da graça do próprio Deus. E pelo fato de ter ganho tantas coisas pela graça do próprio Deus, por que não colocar tudo isso em partilha? Por que não ajudar principalmente aqueles que mais sofrem? E a igreja, desde o começo, contou sim com essa participação dessas pessoas. Eu me referia a Lázaro, por ser um lugar onde Jesus gostava muito de estar. Marta e Maria eram suas irmãs. Lázaro, Marta e Maria não eram uma família pobre. Era uma família de grandes posses, ou de pelo menos uma condição social melhor do que a maioria das pessoas da sua época. E, no entanto, Jesus frequentava a casa deles. Mas Jesus não deixou de frequentar qualquer outro tipo de espaço,
porque em todo lugar ele poderia anunciar o reino. Todo filho e filha de Deus tem o direito de receber o conteúdo da mensagem cristã. E em recebendo esse conteúdo é que transforma a sua vida e converte essa sua vida, mantendo aquilo que é justo, aquilo que é correto e abrindo mão daquilo que não é justo, daquilo que não é correto, daquilo que não está de acordo com os princípios de Deus. E esse capítulo 15 que nós já estamos acompanhando desde a semana anterior, o capítulo 15 de João, trata desta comparação que Jesus faz entre ele e a igreja, quando ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Cristo é a videira principal, da qual vem a fonte de toda a vida. E a igreja, na sua ação evangelizadora, é o símbolo dos ramos. Entretanto, ele mesmo diz: se eu fui perseguido, vocês também serão. E o capítulo 16 vai tratar justamente disso. Os discípulos que passam não só a serem perseguidos no seu ministério, mas também os primeiros cristãos que passam a ser expulsos das sinagogas. Não nos esqueçamos de que, quando o cristianismo surge, ele não surge como uma religião independente como hoje ela é. O cristianismo é tratado até nos livros de história, né? Existe um historiador judeu famoso, né, chamado Flávio Joséfo, que ele sempre diz isso, afirma nos seus escritos. E os cristãos eram uma espécie de seita, de divisão dentro do judaísmo. Imaginem vocês uma família de cultura judaica e da noite para o dia, uma filha, um pai, uma mãe, se declaravam cristãos. Vocês acham que eles seriam aceitos nessa família? De modo algum. Eles seriam expulsos não só da sinagoga, que é o lugar por excelência do encontro do judeu com Deus. Claro que o templo é o maior lugar deste encontro, mas na vida prática a sinagoga tem esse sentido como a nossa igreja, por exemplo, né? Então, ser expulso da sinagoga, como se não bastasse, também era acompanhado da expulsão da própria família, da própria casa. Você quer ser cristão? Seja, mas na minha casa você não fica. Vá fazer o teu caminho, vá buscar o teu rumo. Então, para um judeu que se convertia ou que se convertesse ao cristianismo, não era simplesmente dizer da boca para fora. Era necessária uma convicção muito grande, porque ele sabia que as consequências que acompanhavam esta decisão mudariam o rumo da sua vida toda. E é por isso que Jesus, já prevendo isso, diz, né? Não tenham medo, eu enviarei a vocês o Espírito Santo, que vos fortalecerá, que vos defenderá e que vos ajudará a serem meus continuadores, e vos ajudará a serem os meus seguidores. Porque, como eu disse, não era de forma alguma simples e fácil alguém se declarar cristão vindo de uma cultura judaica. Às vezes faz bem a gente lembrar disso. Embora hoje a nossa igreja católica, apostólica romana não seja tão grande, tão numerosa, presente praticamente em todas as partes do mundo, do globo, mas ela começou, o cristianismo começou como uma dissidência judaica. E com isso eu não quero desmerecer o tamanho da nossa igreja, pelo contrário, mas apenas para lembrar que se hoje nos tornamos o que somos ou o que nos tornamos, isso deve-se à coragem, ao destemor, à ousadia, aquilo que os primeiros cristãos fizeram, a ponto de pagarem com o seu próprio sangue e com a sua própria vida. E o Espírito Santo que nós aguardamos sobre nós, sobre a vida da igreja, fortaleça também a nossa prática de fé, para que nós não sejamos uma igreja acomodada, acostumada a estar no auge ou na moda. Pelo contrário, acostumemo-nos a ser uma igreja que é discípula de Jesus Cristo, perseguida, às vezes caluniada e muitas vezes não compreendida, não só pela sua doutrina, mas também pela sua proposta. Que o Senhor assim nos acompanhe. Louvado seja o nome.